Oi, gente, já tinha algum tempo que eu não fazia um filosofia popular, mas eu fiquei com muita vontade de falar para vocês do seriado Round 6 do Netflix ou Squid Game, Jogo da Lula, porque no meu entender ele faz uma poderosa crítica ao capitalismo, a qual eu quero refletir aqui com vocês. A minha análise não vai conter spoilers ou não vai estragar a experiência do final do seriado, mas vou ser obrigado a falar sobre o mote do seriado, não é? Sobre os elementos iniciais que dão a base para a série, para depois passar para a minha reflexão sobre a crítica poderosa que o seriado faz ao capitalismo. Bem, o seriado conta a história de pessoas desesperadas, daqueles que seriam os perdedores do capitalismo, aqueles que perderam tudo no jogo. No jogo de cavalo, o outro perdeu dinheiro na bolsa, outro é simplesmente um bandido. Outra é uma foragida da Coreia do Norte. Então, diferentes pessoas que, por motivos diferentes, são os perdedores do capitalismo. São aqueles que estão desesperados o suficiente para arriscarem a própria vida para ganhar dinheiro. Todos eles, em diferentes momentos, encontram um homem engravatado que sugere a eles um jogo simples, infantil, de virar cartas. E esse engravatado, toda vez que ele ganha e você não tem condições de pagar ele, e o personagem principal é justamente o personagem que é apresentado a esse jogo inicial, ele diz o seguinte: você não tem dinheiro, mas você tem o seu corpo. E no capitalismo você vende justamente a sua força de trabalho, você vende o seu corpo. Né? E aí ele diz a essa pessoa: se você permitir que eu bata na sua cara, a gente pode continuar jogando. Vai ser o equivalente a eu te dar o que seria tipo 10 mil reais, alguma coisa desse tipo. E aí várias vezes esse engravatado vai batendo na cara do personagem que perdeu o dinheiro da família e perdeu o próprio dinheiro e até a chance de conviver com a filha em corrida de cavalos. Até que esse personagem, que é o personagem principal, vence e derrota o engravatado. E quando ele derrota, ele já está com tanta raiva, ele já está com tanto ódio, que ele vai bater no rosto do engravatado. Só que o engravatado lembra ele, pessoa da elite. Epa, eu não estava apostando meu corpo, eu estava apostando esse dinheiro. E você agora pode ficar com esse dinheiro, você pode utilizar esse dinheiro, entrega e mostra para ele que o jogo era real, que de fato ele poderia ganhar aquele dinheiro. Uma vez que ele percebe isso e que ele tem clareza sobre isso, ele recebe um cartão em que um outro jogo, em que muito dinheiro vai estar envolvido, ele pode disputar. E aí ele aceita aí, ele encontra uma van com um monte de gente desacordada. Quando ele entra na van, sai um gás que deixa ele também desacordado. Ele é levado até um lugar que ele não sabe onde é. E quando ele chega lá, ele encontra mais de 400 pessoas e percebe que todos eles estão em um jogo literalmente de vida ou de morte. Bem, essa é a premissa do seriado. Mas por que o seriado tem o que eu chamaria de uma dupla crítica ao capitalismo? Ou talvez até tripla. Mas, em primeiro lugar, ele mostra o que o capitalismo pode fazer, a ânsia e o desejo de consumir mais, de querer coisas, de querer dinheiro, como isso faz você abrir mão de valores éticos. Várias pessoas ao longo do seriado, e a gente vai percebendo isso, vão abrindo mão do pouco de valores éticos que possam algum dia ter tido e foram perdendo justamente dentro desse processo, e o momento de limite do jogo de vida ou morte faz eles perderem ainda mais em nome do dinheiro, ou seja, pelo dinheiro, por ambição, por querer dinheiro, faz eles sacrificarem toda a humanidade que eles têm. Isso os perdedores do capitalismo. Os perdedores do capitalismo vão sacrificando sua própria humanidade, vão sacrificando gradualmente seus valores. Alguns menos do que outros. E esse é um outro comentário que o seriado faz. O olhar preconceituoso em relação à ralé do capitalismo é tratar eles todos como iguais, todos como perdedores, todos como igualmente desumanizados. Mas não. O seriado faz questão de mostrar de forma absolutamente clara que os perdedores do capitalismo não são todos iguais. Não é que eles sejam diferentes em personalidade ou que eles sejam diferentes em história, porque isso é óbvio que nós somos diferentes. Não, não.
Nós somos diferentes na forma de lidar com o desespero. Nós somos diferentes na forma de lidar com a situação adversa. Nós somos diferentes em o quanto nós nos apegamos aos nossos valores e quanto alguns estão dispostos a abrir mão desses valores. Esse é um comentário muito interessante para forçar a pessoa que está assistindo a ter um olhar de maior complexidade, de olhar para aqueles que perdem no jogo do capitalismo de uma forma nuançada, vendo as nuances. Mas a crítica mais dura do seriado não é com os perdedores do capitalismo. A crítica mais dura do seriado é com os vencedores, é com aqueles que são muito ricos, é o que são tratados no seriado como os VIPs, o Very Important Person, pessoa muito importante. Porque esses já perderam tanto a sua humanidade que são justamente aqueles que permitem que esse jogo de vida ou morte exista. E eles querem ver pessoas lutando pela própria vida, porque para eles a vida perdeu sentido se não é vendo o lado mais extremo da disputa, ou seja, a sua desumanização completa. O capitalismo, nesse sentido, ele desumaniza a classe trabalhadora, os mais pobres, os perdedores do capitalismo, e dele desumaniza também aqueles que estão na elite, os aristocratas, os oligarcas. O sistema leva a um processo de desumanização, porque se aquilo que você valoriza é a acumulação de riqueza, você deixa de valorizar compaixão humana, você deixa de acreditar que as pessoas podem ser gentis, podem se importar com a vida dos outros. Esse é o comentário absolutamente central de Round 6. O capitalismo, ele produz isso nas pessoas. E o seriado não está defendendo nem uma versão autoritária do socialismo, nem a social-democracia ou o estado de bem-estar social e uma versão, digamos assim, humanizada do capitalismo. Não, não, não. O seriado ele não tem um projeto específico de sociedade, de sistema econômico. Não, não. Ele tem uma clareza de dizer, esse sistema que nós temos, e ele está produzindo isso. Essa lógica de valorização do dinheiro está produzindo isso. E nós temos que ir numa direção, é isso que fica claro em relação a um personagem, de valorização da vida. Valorizar a vida humana é fundamental. Ter compaixão é fundamental. Perceber que seres humanos não podemos igualar seres humanos a cavalos que correm numa corrida e estamos apostando é fundamental. Tratar os seres humanos assim não é. E, em última análise, tratar os cavalos de forma humanizada, tratar os animais de forma mais respeitosa, também seria importante. Esse seria um passo além. O seriado não faz esse comentário. Quem está fazendo esse comentário sou eu. Mas, enfim, é especialmente interessante perceber que o seriado fez essa análise, que o seriado colocou essas questões. Eu quero acrescentar para vocês que tem uma coisa sobre o seriado que eu adivinhei logo no meio do seriado e quero ver nos comentários aí se vocês adivinharam, não é? Eu não vou dizer o que é, mas é uma coisa que só é revelada mais perto do final, é um certo mistério, né? Em relação ao anfitrião, o host do tal do jogo. E é particularmente interessante justamente a troca do personagem principal com esse outro personagem, né? Justamente na reflexão sobre a compaixão, sobre a consideração com a vida do próximo, sobre o que é a vida humana. Round 6, ele claramente mostra essa desumanização produzida pelo capitalismo. E nesse sentido, é uma brilhante crítica ao sistema, muito, muito semelhante ao que o Parasita já tinha feito, também da Coreia do Sul, que tinha vencido o Oscar de melhor filme. Mas no caso de Round 6, eu acho que ele vai mais ao âmago da questão do jogo, da questão da valorização de bens materiais, da valorização do dinheiro, e como essa ambição que é estimulada pelo consumismo, estimulada pela lógica capitalista, de excesso de consumo, de permanentemente de busca
da riqueza desumaniza tanto os perdedores do capitalismo quanto aqueles que são os vencedores. E em relação aos vencedores, a crítica eu acho que é ainda mais dura que o seriado faz e mais brilhante que o seriado faz. Eu recomendo de verdade que vocês assistam o seriado e reflitam sobre esses jogos aparentemente infantis que são colocados em cada momento, mas que levam a uma brutalidade e uma violência como uma metáfora para a brutalidade e a violência da hiperexploração, da destruição do meio ambiente, uma metáfora da destruição dos valores de compaixão, dos valores de consideração com o outro, e como é possível para algumas pessoas, diante dessas circunstâncias, até reencontrarem seus valores. E esse é o lado otimista do seriado. Esse é o lado de esperança que o seriado tem. Porque o seriado coloca para que para algumas pessoas essa possibilidade existe. Ou seja, a experiência limite pode fazer a pessoa reconstruir e perceber que os seus valores não devem ser destruídos, que ele não deve vender esses valores e que ele precisa lutar contra aquilo que produz essa desumanização. E nesse sentido, o seriado coloca assim a questão de se mobilizar contra um sistema que produz desumanização. Mesmo que o seriado não tenha a pretensão de dizer claramente e com todos os detalhes, como um canal de política e como eu faço aqui, em defesa da democratização dos espaços de trabalho, fortalecimento da classe trabalhadora, ou seja, eu aqui no canal, política, sistema tributário progressista, eu entro em detalhes do tipo de política pública que, ao meu ver, expressa esse sentimento de compaixão, de consideração com o outro, de querer o desenvolvimento da vida humana. O seriado não entra nesses detalhes. O seriado deixa isso em aberto para ser construído pelo público, por aquele que assistir e for tocado. E nesse sentido eu acho que é até mais artístico por fazer isso. Bem, fica aqui uma forte recomendação para que vocês vejam Round 6, inclusive a crítica ao mercado financeiro, ao cara que foi para o mercado financeiro, enriqueceu e que se tornou desonesto, e todas as outras críticas contidas dentro desse seriado. A gente conversa mais sobre ele nos comentários. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um outro vídeo. E se vocês gostam de filosofia popular, compartilhem esses vídeos em grupos de WhatsApp, em redes sociais, para ampliar o alcance e a gente poder ter mais visualizações e eu me sentir mais estimulado também a fazer mais vídeos como esse. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.